Eu sou o babaca por querer revelar a traição da minha namorada ao marido dela? Eu estive envolvido em um caso. Na verdade, minha namorada estava tendo um caso comigo nos últimos 4 meses. Não entrarei em detalhes, mas me sinto horrível e enojado. Sempre odiei traição e nunca quis que nada de bom acontecesse para traidores, mas agora estou envolvido nisso e isso está me consumindo. Então, há 4 meses, conheci essa mulher de 29 anos na minha academia e nos conectamos instantaneamente. Ao longo de 4 meses, nos tornamos um casal, saímos em muitos encontros e dormimos juntos várias vezes. Eu era virgem antes de conhecer ela, nunca tive namorada, e realmente senti que a vida finalmente tinha começado para mim e que as coisas iam melhorar. Tenho 24 anos, e antes de conhecer ela, sempre me senti um rejeitado e um esquisito por causa da minha falta de sucesso em encontros e relacionamentos. Outro dia, por acaso, descobri que ela tem um marido e quis me enterrar no chão. Me senti tão mal que não consigo colocar em palavras. Ela queria dormir comigo depois de um encontro, mas eu menti e disse que não podia naquele dia porque tinha algo planejado. Voltei para casa e me senti envergonhado de mim mesmo. Consegui encontrar o marido dela nas redes sociais e venho pensando sobre querer e como revelar tudo. Salvei todas as nossas conversas, fotos e até tenho alguns recibos de nossos jantares. Falei com minha mãe sobre isso e ela me disse que, como consegui encontrar ele e como tenho provas, devo contar tudo. Minha mãe me disse que ele merece saber e que, se dependesse dela, ela teria revelado tudo, mas me disse que essa decisão é minha. Sinto que essa mulher enganou tanto a mim quanto ao marido dela e agora me odeio. Eu sou o babaca? Comentário 1. Você não é o babaca. Primeiramente, faça um teste de DST. Você não tem ideia de quantos parceiros ela teve, e se fosse eu, contaria. Resposta do OP. Obrigado pelo conselho, vou fazer isso. E quanto a contar, já decidi informar o marido dela sobre a traição, e espero não ser prejudicado nessa confusão toda. Comentário 2. Estou curioso. Você disse que descobriu acidentalmente, mas como descobriu? Resposta do OP. Ela recebeu uma ligação e estava escrito marido com um emoji de coração, e os dois estavam na foto. Ela nunca mencionou ser casada ou ter namorado. Atualização 1. Usei uma conta falsa e anônima para enviar ao marido dela detalhes e algumas fotos, e também disse a ele que tenho mais provas que gostaria de compartilhar. Ele não tinha respondido até ontem, até que me mandou mensagem dizendo que queria saber mais. Hoje, enviei o resto das provas e expliquei tudo em detalhes. Acontece que ele já suspeitava que ela estava traindo, só não tinha provas. Ele não estava com raiva ou triste, estava apenas muito desapontado, e também pensou que eu fosse mais velho. Disse que não me culpava, e disse que me deve muito porque queria contratar alguém para descobrir se ela realmente estava traindo, então eu na verdade economizei tempo e dinheiro para ele. Depois que expliquei tudo, ele ficou principalmente aliviado, agradeceu pela ajuda e perguntou se havia algo que ele poderia fazer para me retribuir. Eu disse que ele deveria ajudar outra pessoa e assim estaríamos quites. Ele me agradeceu, disse que sou um bom rapaz e foi basicamente isso, e ele vai pedir o divórcio, caso alguém esteja se perguntando. Não falo com ela há alguns dias e tenho quase certeza de que ele não lhe disse de onde obteve todas as provas, porque ela não me ligou para me confrontar. De qualquer forma, bloqueei ela em tudo depois da minha conversa com o marido dela e é hora de seguir em frente. Foi uma experiência péssima para um primeiro relacionamento, mas o que se pode fazer? Resposta 1. Cara, estou muito orgulhoso de você. Você fez bem e estou feliz que ele aceitou bem. Resposta 2. Economizar o trabalho do marido de contratar um investigador particular é uma grande coisa. Mesmo que tenha vindo com uma dose extra de crise existencial, você fez a coisa certa. História 2. Minha esposa pediu um casamento aberto, e eu pedi o divórcio. Estou me perguntando se agi precipitadamente ou fui razoável aqui. Estamos casados há 12 anos e as coisas sempre foram ótimas, sem muitos altos ou baixos. Minha esposa sempre foi uma mulher gentil e doce, e até esse evento, eu pensava muito bem dela, e então ela veio e abordou a conversa sobre casamento aberto. Ela perguntou se eu consideraria abrir o casamento porque aparentemente todas as amigas dela fizeram isso e é 2024. Eu não fiquei brabo nem nada assim, apenas ouvi e ofereci meus argumentos.
Perguntei se as amigas dela estavam influenciando ela nisso, e ela disse que não. Perguntei se ela já tinha alguém em mente, e ela disse que não. Pedi a ela para me dar um tempo para pensar sobre isso, e ela concordou, afirmando que não precisamos fazer isso se eu não estiver disposto. Eu não deveria, mas nos dias seguintes, eu verifiquei o telefone e o laptop dela, nada suspeito ou que desse a entender que ela estava me traindo. Na semana passada, eu disse a ela que pensei sobre isso, e na minha opinião, ela pode ter quem ela quiser, porque eu quero o divórcio. Começou o choro, a súplica e tudo mais, ela disse que se soubesse, nunca teria perguntado. Ela se recusa a sair de casa e eu também, então eu estou dormindo no quarto de hóspedes. Ela tirou licença do trabalho e toda vez que estou em casa, ela fica implorando para conversar e voltar para o quarto com ela. Eu acredito que as amigas dela realmente tentaram influenciar ela e ela não fez absolutamente nada, mas isso desfez minha visão dela. Eu fui rápido demais em mencionar o divórcio? Por favor, me ajudem. Comentário 1. Em primeiro lugar, isso pode ou não ser uma reação exagerada. Meu próprio casamento entrou em uma separação e o divórcio ainda está em aberto depois de alguns meses de casamento aberto. Olhando para trás, eu gostaria de ter a coragem de ser aquele que propôs o divórcio. Eu entendo que os pedidos de casamentos abertos são frequentemente o começo do fim para muitos relacionamentos. Comentário 2. Eu acho que você agiu muito precipitadamente aqui. Sua esposa estava tentando iniciar uma conversa, e sua reação foi encerrar ela da maneira mais dramática possível. Você deveria conversar com ela, e não necessariamente por querer salvar o casamento, mas por respeito aos anos que passaram juntos. Atualização 1. Eu não estava sendo precipitado, ela estava me traindo emocionalmente e planejando fazer isso fisicamente. Eu verifiquei o telefone e o computador dela e não encontrei nada, mas ela apareceu com um segundo telefone que eu nem sabia que ela tinha. Ela pensou que eu já soubesse do celular extra dela, por isso acabou mostrando ele sem querer para mim, e foi aí que vi que ela estava trocando mensagens com outro cara. Eles claramente nunca tinham se encontrado pessoalmente, as mensagens deixavam isso muito claro, mas também ficou claro que se eu aceitasse o casamento aberto ela agiria e iria em frente encontrando esse cara. Justo quando eu estava começando a me arrepender da minha decisão, suas amigas a convenceram, aparentemente esses casamentos abertos são apenas para encobrir os amantes delas. Ela pensou que se eu aceitasse o casamento aberto, isso ajudaria a sua consciência. As coisas que eu vi são revoltantes, ela implora por uma segunda chance e uma parte de mim está considerando dar isso a ela, mas não é a coisa certa a fazer. Eu não quero deixar ela, mas tenho que fazer isso pela minha dignidade, orgulho e autoestima, e o fato de eu amar ela se tornou irrelevante. Resposta 1. Primeiramente, irmão, sinto muito que sua esposa tenha amigos ruins também, mas é o que é. Fico feliz que você tenha se livrado logo dela. Resposta 2. Nunca vi ninguém pedir para abrir um relacionamento sem ter alguém em vista. O golpe tá aí, cai quem quer. Se gostou, vire um bruxo do Reddit se inscrevendo.